Olá, no programa Advocacy de hoje vamos falar sobre um tema que está em alta no cenário político brasileiro, a Lei de Abuso de Autoridade. Você sabe que essa lei irá refletir sobre a vida do cidadão comum? Então não perca o nosso programa que começa agora. O abuso de autoridade é um projeto de lei apresentado no Senado Federal do Brasil em 2016 pelo senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, debatido e levado à pauta no Congresso Nacional. O projeto que modifica a lei dos crimes de abuso de autoridade foi aprovado em 26 de abril de 2017 no Senado Federal por 54 votos favoráveis e 19 contrários. A proposição recebeu esta aprovação inicial após o relator Roberto Requião, do PMDB do Paraná, recuar e retirar do texto pontos que poderiam intimidar juízes e investigadores. Para falar sobre o assunto, eu recebo Hudson Cambraia. Ele é mestre em Direito Público e especialista em Ciências Penais pela PUC Minas e é procurador público e professor universitário nas áreas de Direito Penal, Econômico, Tributário e Constitucional. Também Silvio Teixeira, ele é advogado, vice-presidente da 40ª seção da OAB-MG, mestre em Direito Público e professor nas faculdades Kennedy e Faminas de Belo Horizonte e procurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol. Também conosco, meu amigo aqui, parceiro, doutor Amarildo de Oliveira, que é procurador-geral do município de Brumadinho, em Minas Gerais. Antes do nosso bate-papo aqui, obrigado, doutor Amarildo, pela sua presença conosco mais uma vez. Eu que agradeço, João. Sempre uma honra, um prazer estar aqui com você. Está sempre aqui conosco. Os colegas que estão aqui, muito obrigado. Agradeço o convite, a oportunidade. Ficamos à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor, também pela disponibilidade. E eu queria começar perguntando para vocês o que é lei de abuso de autoridade. Parece que é um assunto novo agora que apareceu na imprensa nacional, né? O que essa vem a ser essa lei? Bom, a figura da autoridade, ela por si só ela está ligada à noção do exercício do poder por parte do Estado. Então, sempre que alguém assume um cargo, uma função que representa o poder público, ele passa ali não é a pessoa, não é o João, não é a Maria, não é o Hudson, e sim o Estado que diz, o Estado que age. Então, no momento em que isso acontece, essa pessoa passa a ter limitações legais específicas, e é exatamente a observância dessas limitações legais é que implica na análise de uma conduta abusiva ou não abusiva. No momento em que alguém extrapola esse limite, a gente começa a falar de abuso de autoridade. A grande questão da polêmica agora é até que ponto esse limite, este abuso, vai configurar um ilícito criminal ou não. A grande questão é essa. Mas a figura da atividade legal de quem representa o Estado já é uma figura antiga do direito. E completando o raciocínio do professor Hudson, a gente tem uma discussão sendo aflorada nesse momento, em função muito da aprovação da nova lei, mas o abuso contra atos de autoridades que eventualmente desviem da sua conduta já era criminalizado com uma lei que data de 1965, então a gente já tinha várias condutas que são descritas hoje na nova lei já sendo criminalizadas. A gente está apenas atualizando a lei, tornando a lei mais apropriada para a nova Constituição e também para a realidade social dos dias atuais. Então a gente não está falando de nada muito novo, mas apenas uma atualização daquilo que já existia. E nesse caso, o que nós podemos chamar de atualização? O que o projeto traz de novo e que está gerando essa polêmica, assim, muito nas instituições, né? Tá muito, eu acho que a sociedade ainda não apropriou desse debate, mas as instituições sim. O que tem de novo que está provocando tanta... Me parece que está acontecendo uma guerra de narrativas. Temos dois lados que parecem se contrapor a respeito do conteúdo da lei, que querem dominar, monopolizar a interpretação sobre a lei. De um lado, aqueles que entendem que a lei ela avança no sentido de permitir que a sociedade seja resguardada de eventuais abusos de autoridades, e a gente sabe que a autoridade, como foi bem pontuado pelo Hudson no início, tem uma série de competências e atribuições que são próprias da sua atividade, mas eventualmente no uso dessas competências pode-se cometer abusos. Então a sociedade precisa desse suporte, desse amparo legal para, quando houver um abuso contra si, ter como recorrer ao próprio judiciário, à própria estrutura do Estado para se proteger.
Por outro lado, a gente tem uma interpretação que parte dos órgãos de controle, de fiscalização e de investigação de que essa legislação estaria, com a redação que foi dada a ela, limitando a atuação, os poderes investigativos, limitando a forma como essas entidades irão executar a persecução penal em busca de elementos de prova e de elementos que possam levar à condenação penal. Então, o que me parece aqui é que a gente precisa, primeiro, uma análise mais sensata, mais prudente, entender esse novo texto de lei, perceber, a despeito das questões políticas, das posições ideológicas, o que efetivamente se ganha, o que se perde com a lei, e acho que é isso que é o nosso papel aqui hoje, né, debater esses avanços que a lei pode trazer para a sociedade. Nós precisamos falar mesmo de alguns pontos assim, que são técnicos, são de política pública. Eu queria perguntar aqui para o doutor Amarildo, não tem muita injunção política, porque hoje nós já falamos aqui tantas vezes no programa, e na sociedade em geral, todo o espaço percebe-se uma polarização muito grande, né? Ou é de A, ou é de B, ou como diz a Bíblia, gente, ou é de Paulo, ou é de Apolo. Então, parece que tem muito disso hoje. É difícil fazer uma discussão sobre defesa do meio ambiente sem politizar, sem criar essa polaridade. Reforma tributária, reforma da Previdência. No caso da lei de abuso de autoridade, também está passando um pouco por aí, né? Não está demais, doutor? Tá, e era desnecessário, né? Porque a lei, ela não traz novidade nenhuma, né? Quem exerce o poder tem os limites e quem exerce o poder nos limites não tem medo de lei nenhuma de abuso de autoridade, ele vai exercer o poder dele sem preocupar, porque ele não vai abusar. A lei é para poder exatamente coibir aqueles que vão além, que ultrapassam o limite legal e que avançam, inclusive, contra as garantias constitucionais. Então, se não há motivo nenhum para ver essa polarização, essa politização que você acabou de dizer aí, ou ideologização da lei, quando a lei ela vem para proteger o cidadão. Olha, promotor de justiça, delegado de polícia, juiz de direito, polícia civil, polícia militar, vocês podem utilizar e devem utilizar todos os poderes que vocês são investidos para proteger a sociedade, mas até no seu limite. Se você ultrapassar esse limite, como todo cidadão tem limite, também vocês, autoridades, terão limites. E a lei é para poder impor limites. E isso não é ruim, isso é bom para a sociedade. O momento que está se colocando e a forma que está se colocando é que está equivocada. Está tentando criar duas torcidas, os contras e os contras a favores. Os contra, os poderes e aqueles que são favoráveis. Não? E não é isso que se coloca. A lei é uma lei antiga, o doutor acabou de dizer, está se modernizando e é uma novidade boa para a sociedade, para a democracia brasileira. Como toda novidade, incomoda. Né? E nós estamos vivendo um certo... nós estamos desacomodando algumas coisas, mas esse desacomodar, principalmente desses poderes que pensam ou que estão próximo do limite estabelecido, é que está se sentindo muito incomodado. Eu acho que o cidadão brasileiro ganha muito com a lei. Agora, pois não. Na verdade, toda lei, além do texto, ela tem um contexto. Né? A gente percebe que algumas legislações surgiram em determinados momentos porque o contexto era possível, alguns projetos importantes não passavam porque o contexto não permitia, e aí talvez hoje esse projeto ele esteja num contexto que gere, ou que permita esse embate que o doutor falou, que é o seguinte, eu acho que ninguém vai discordar que é benéfico para o cidadão que haja uma norma que coíba que aquele que exerce a autoridade abuse dessa autoridade. E eu quero te fazer uma pergunta especificamente sobre isso. Como conciliar a administração pública com todos os princípios dela, inclusive da legalidade, não exceder esse princípio? Aliás, cumprir esse princípio da legalidade, por exemplo, e a obrigação do agente público, da forma em geral, sem exceder nesse papel. Quer dizer, como conciliar esses princípios todos na administração pública, né? Para ser autoridade sem abusar. É interessante isso, porque quando você passa a integrar a administração pública, e é interessante esse movimento, quem está de fora e entra para a administração em qualquer dos seus locais, né? Eu estou na administração pública municipal, eu estou na administração federal, o que a gente percebe? A administração ela tem muitas prerrogativas, né? E essas prerrogativas elas são fundamentais, a gente percebe que há uma necessidade. O problema é que essa prerrogativa, o limite dela é até o momento em que eu a imponho como um favor ou como uma necessidade. É aquela figura máxima de resguardo do interesse público. A prerrogativa da administração é para resguardar o interesse público. O problema é como que eu enxergo esse interesse público. É dizer o seguinte, esse interesse público tem que ser sopesado com direitos fundamentais individuais do cidadão.
Então, no meu local de trabalho, eu tenho acesso a dados pessoais, por exemplo, das pessoas, que não podem ser divulgados. Eu tenho poderes da administração para poder impor, por exemplo, um tipo de contrato, um tipo de conduta. Eu tenho poder de fiscalizar uma instituição e, inclusive, limitar o seu âmbito de atuação. Ou seja, são atividades que o outro, que não é o Estado, não consegue fazer. Agora, não seria também, aqui provocando o Silvio, uma forma assim, de limitar o subjetivismo da atuação do agente público? Me parece que quando a gente está analisando a atuação da administração pública na pessoa dos seus agentes, a gente pode visualizá-la sob dois viés. Existe ali uma pessoa investida dessa autoridade que tem as singularidades e a subjetividade do ser humano, mas por trás dela temos a instituição que também está falando ali através daquela pessoa. Então, quando a gente pensa numa legislação que tem essa perspectiva de exercer um controle, esse controle se dá na perspectiva do indivíduo para que a gente não permita que aquela singularidade leve, no caso de um abuso de poder, ao comprometimento da imagem da instituição. Então, quando a gente está pensando em abuso de poder cometido por um juiz, por exemplo, é claro que a gente não pode permitir que esse abuso aconteça de forma a comprometer a credibilidade do judiciário, que é o interesse público que seja prevalecido. A gente tem diante aí da atuação de agentes públicos aquela necessidade de manter a supremacia do interesse público sobre o privado, e isso vai vir contra essa ideia de permitir que a gente exerça uma limitação na atuação, justamente para que essa limitação fique dentro dos padrões constitucionais, de respeito a garantias de direitos individuais, que fique dentro dos limites que aquele Estado democrático de direito estipula para a atuação do Estado como um todo. Me parece que... Pois não. Essa questão do abuso da autoridade, há pouco tempo a imprensa noticiava um juiz de direito que queria ser chamado de excelência dentro do prédio dele. Isso é para a gente ver que o poder é dado e ele tem que ser exercido dentro de uma razoabilidade, né, e da proporcionalidade que está esculpido como um princípio implícito da Constituição brasileira. Quando você começa a ter juiz de direito, promotor de justiça, que tem que ser tratado como excelência, como doutor, sob pena de se tornar desacato, a gente está vendo que exatamente está ultrapassando o limite do razoável. E aí é abuso, né? E aí tem que ser coibido, tem que ter uma norma que diz, olha, se você fizer isso, você vai ter que responder por isso. Se o cidadão tem que responder por tudo, tem os limites dele, também a autoridade também tem que ter. Também. Bom, eu quero voltar nesse assunto aqui sobre o que reflete na vida do cidadão, mas nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate. Eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy. Nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre a Lei de Abuso de Autoridade. Para falar sobre o assunto, eu recebo Hudson Cambraia, mestre em Direito Público, especialista em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ele é procurador público e professor universitário nas áreas de Direito Penal, Econômico, Tributário e Constitucional. Também conosco Silvio Teixeira, advogado, vice-presidente da 40ª subseção da OAB Minas, mestre em Direito Público e professor nas faculdades Kennedy e na Faminas BH, e é procurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol. Também conosco nosso parceiro aqui já de longa data, o doutor Amarido de Oliveira, que é procurador-geral do município de Brumadinho, aqui em Minas Gerais. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615, e nós vamos conversar. Bom, mas voltando aqui nesse bloco, algumas assim, discutimos a Lei de Abuso de Autoridade, mas na prática, o que isso mudaria a vida do cidadão? Sim. O que diferencia para nós, cidadão comum, na relação com o servidor público em geral? Faz diferença? James, o que eu percebo quando a gente analisa o texto da lei é que para o cidadão comum, para o dia a dia das pessoas, a alteração vai fazer muito pouca diferença. O que a gente tem como grande ganho social para a sociedade é aumentar a esfera de proteção contra os abusos que as autoridades poderiam atuar contra o interesse individual, as garantias fundamentais. Então, de uma perspectiva geral, o cidadão comum não vai sentir no seu dia a dia
grandes mudanças. Mas é bom saber que a gente tem um instrumento legal que nos resguarda contra um juiz que nos manda prender sem prova, sem indício suficiente, ou se a gente fica mantido preso sob prazo além daquele que a lei determina, ou para quando há uma interceptação telefônica indevida, uma liberação para a imprensa de áudios ou de provas antes mesmo do acesso aos advogados de defesa. Então, é uma série de proteções ao indivíduo que essa lei visa dar garantia que, é claro, diante de abusos, a gente pode perceber a utilidade dela na nossa vida e na nossa proteção aos nossos direitos individuais. Mas no dia a dia, amanhã um dia vai começar igual para todo mundo, a gente não vai ter muitas novidades, não. Aos poucos a lei vai sendo maturada, a gente vai começando a perceber como utilizá-la no dia a dia, e assim com todas as leis, a mudança da lei, ela deve acompanhar a sociedade, não impor uma mudança para a sociedade. Então a gente vai percebendo aos poucos que a sociedade irá lidar com essa lei na medida em que os casos, as demandas forem surgindo e os abusos de autoridades, que a gente sabe que existem aos montes aí, começarem a aparecer e receber nessa lei uma justa repreensão. Hudson, a fala aqui do Silvio, ele remete a algo muito importante, que é alguns atos do agente ou da administração pública através do seu agente, que excede, né? Então, se nós, cidadãos comuns, cometemos algum excesso, nós respondemos. E muitas vezes, alguns exemplos aqui que você citou, Silvio, que o Estado comete, não tem consequência. Então, se tem uma prisão que excede o prazo, quem vai pagar essa conta, né? O Estado vai responder por isso, de que forma? E o agente que tinha obrigação, muitas vezes, de observar a lei e não exceder, ou então foi uma prisão também que decretada, digamos assim, em desconformidade com a lei, ninguém responde por isso, né? Ou mesmo na abordagem policial, outro dia nós falamos aqui sobre abordagem policial nesse programa, se há um excesso disso, que garantia a população tem de que isso vai ser não só reparado, mas coibido, ou seja, não é só punir alguém ou responsabilizar alguém, é evitar que aquela prática continue com o cidadão de uma forma em geral, né? Então, fazendo essa reflexão toda assim, do ambiente, do universo, é voltado especificamente para algum agente público, é para agente de segurança pública, é para o servidor público em geral? De quem que nós, digamos assim, estaríamos sendo protegidos do abuso de autoridade? Essa pergunta é importante porque a lei ela é um recado. E é um recado de que não é o cidadão que serve ao Estado, é o Estado que serve ao cidadão. E esse Estado, esse poder público, não pode ser visto só como um pedacinho. Toda manifestação do poder público está sujeita à lei de abuso de autoridade. Qualquer agente que represente o Estado em qualquer nível, ele está sujeito à lei de abuso de autoridade exatamente sobre essa lógica de que o cidadão, ele é, entre aspas, o chefe do Estado. É o cidadão que banca o Estado. É o patrão do Estado, né? Exato. Então, o nome da pessoa, do agente, é servidor público, não é por outro motivo. Então, não é para uma classe. É desde o recepcionista da entidade, do órgão municipal ao topo da cadeia alimentar do Judiciário Federal. Não tem limitação. A lei não foi direcionada para um tipo de agente público. Qualquer agente. É óbvio que quanto mais poder o agente tem, mais exposto ele está a abusar desse poder. Então, um agente público com pouco poder, a chance de que ele vá abusar desse poder ao ponto de cometer um crime, ela diminui. Mas isso não significa que ele está isento. Então, a norma não foi pensada e em nenhum momento ela está discriminando quem ou quais pessoas serão responsabilizadas. É aquele que, em nome do Estado, abusar do poder, violar a norma, vai ser submetido às sanções da norma. É dizer, se o Estado está submetido a limitações legais, então qualquer agente que ele representa também está. É importante dizer isso, porque, como o Silvio falou, essa lei protege o cidadão no momento em que ele se relaciona com o Estado. E quando ele se relaciona com o Estado? No posto de saúde ele se relaciona com o Estado. Sim. Na escola pública ele se relaciona com o Estado. Na Secretaria de Finanças do município se relaciona com o Estado. Na Receita Federal ele relaciona com o Estado. E essa relação é marcada pela vulnerabilidade, né? A gente tem o Estado com uma situação de manipular a produção de provas, com instrumentos que lhe permitem desenvolver essa relação sempre numa posição de superioridade. Para garantir que essa superioridade do Estado não seja utilizada para prejuízo do interesse do cidadão, é que a lei tem que dar uns parâmetros, limites, até onde esse agente público pode ir. Porque o Estado já tem um poder muito grande, né, Hudson? Sim. É o Estado com todo o aparato, com o cidadão totalmente vulnerável, a hipossuficiência. A lei vem simplesmente elevar e buscar equilíbrio, minimamente buscar equilíbrio.
né? Então, acho que a lei, além de servir para todos, a gente não pode olhar só na ótica do cidadão, do ponto de vista de quando que isso vai fazer valer. Eu concordo com o Silvio que vai demorar um certo tempo, mas a sociedade vai se apropriar dessa legislação, com certeza. E a legislação que está sendo revogada, e ela não entrou na vida do cidadão brasileiro, porque ela não era objetiva e não tinha punibilidade, não apontava. Simplesmente dizia, olha, isso é abuso de autoridade. Mas e aí? O policial faz uma abordagem extremamente grosseira, pega um cidadão de bem desarmado, visivelmente vulnerável, espanca ele, encosta ele na viatura, dá uma revista nele de forma grosseira, desnecessária. E aí, é assim mesmo? Ah, não estava no exercício do poder dele de polícia? Uai, nós queremos uma polícia mais avançada, mais respeitosa com o cidadão, até porque a polícia não quer que o cidadão seja respeitoso com ele, não é uma via de mão dupla. Então, eu acho que é essa sociedade mais evoluída, com as autoridades mais cônscias das suas responsabilidades, que vai poder exigir do cidadão também que ele cumpra as suas responsabilidades, né? É comum, a gente comentava aqui, de ter lá um cartazinho na repartição pública, né? Desacatar o servidor público ou desrespeitar o servidor público, lá um artigo do Código Penal. Sim. Há uma contrapartida nisso também, né? Claro. Se o servidor público desrespeita o cidadão, há um ônus, há uma responsabilização também do servidor público. Ou não? Nós estamos criando isso agora. Não. Desculpa, Hudson. Eu pergunto isso porque, assim, só o cartaz que fala do desrespeito com o servidor está lá, né? O do desrespeito com o cidadão nunca está fixado na repartição pública. Parece que é só o servidor público que tem que ter proteção, né? Não, e só o cidadão que comete a infração. É esse equilíbrio que a lei serve, né, para poder trazer esse equilíbrio, para colocar o cidadão numa posição de dizer, olha, você tem autoridade, eu respeito sua autoridade, mas também saiba, né, usar a sua autoridade e me respeite como cidadão. Você fala, chega lá na repartição pública, tem lá, desacatar servidor público é crime, né, punido com detenção tanto. Mas eu, como cidadão, chego no balcão, fico lá parado durante 30, 40 minutos e chega um servidor mal-humorado, gritando comigo, falando que isso não é aqui, também não é desacatar o cidadão não paga os tributos, não é para ter um serviço de qualidade, e essa pessoa que está do lado de lá, que é autoridade e não tem que responder pelos atos dela, então é para os dois lados, né? Bom, eu já tive muito problema com o servidor público por não, ao ponto de chegar assim, por que você está me tratando mal? Deixar a pessoa sem resposta. Você está me tratando mal. Se eu que vim procurar o serviço. Mas eu quero fazer uma pergunta ainda, porque um outro ponto que está criando muita polêmica da lei, eu queria falar com o doutor Amarildo, é com relação ao Judiciário e Ministério Público, que tem sido colocado que isso causa uma insegurança, digamos, jurídica para as duas instituições. Assim, causa mesmo? Como é que vocês têm visto isso, começando aqui pelo doutor Amarildo? Vai causar? Isso é uma... Ou no momento é só uma falácia? Enfim, qual é a avaliação de vocês? Meu sentimento é mais o susto da novidade. Não vai causar absolutamente nada. As prerrogativas, as garantias constitucionais da magistratura e do MP estão lá na Constituição, gravado, né, e serão respeitados. Eles têm inamovibilidade, vitaliciedade, redutividade do salário, são conquistas caras. Nenhuma delas estão sendo violadas ou ameaçadas, pelo contrário. Não vejo motivo nenhum para poder ter esse susto. Eu acho que depois, com o passar do tempo, a lei vai entrar na vida, na sociedade, e eles vão perceberem que isso não vai tirar deles absolutamente nada, até porque os atos deles estão todos estão previstos nos códigos de processo, do Código de Processo Penal e Processo Civil, os demais códigos, os atos deles são todos eles garantidos. Está dizendo assim, olha, se vocês ultrapassarem os limites da lei, como todo cidadão que já estão lá, já estão lá, vocês responderão. Então não vejo motivo nenhum para esse susto, né? Para mim é um susto da novidade, que é a lei. Ou seja, como disse o Silvio, no dia que a lei entra em vigor, o sol não vai amanhecer de cor diferente. Do mesmo jeito. E há dois itens que eu acho importantes no texto da lei, que eles não foram explorados devidamente para esclarecer as pessoas sobre a questão da insegurança ou não segurança, que eu acho que são importantes destacar, que é o seguinte. Primeiro ponto, a lei diz claramente que a divergência de interpretação não configura abuso de autoridade. Por quê? No processo penal isso é muito comum. Tendencialmente, quem está do lado da defesa tende a ter uma visão mais liberal da norma. Quem está do lado
da acusação, o Ministério Público e uma boa parcela da magistratura também, tende a ter uma visão mais endurecida da norma. Isso são divergências interpretativas. Mas quando a divergência ela é dentro da lógica do direito, jamais vai ser considerada abuso de autoridade. Isso é destacado na norma. Então, esse é o primeiro ponto. Sim, então, o fato de eu discordar eu, juiz, discordar de um membro do Ministério Público ou vice-versa, isso não vai gerar qualquer punição ou ameaça de punição por abuso de autoridade, porque é da divergência. Basta que a gente pegue e faça uma busca simples na jurisprudência, que a gente vai ver que essas diferenças são grandes. E, além disso, para que alguém responda por abuso de autoridade, o Ministério Público tem que denunciar. Eu quero falar sobre isso ainda, porque isso é importante também quando falarmos da questão do advogado. Eu vou pedir só um minutinho para a gente ir fazer aqui um rápido intervalo, mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos para continuar com essa conversa. E já estamos de volta hoje falando sobre a Lei de Abuso de Autoridade. Para falar sobre o assunto, eu recebo o Hudson Cambraia, mestre em Direito Público e especialista em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, procurador público e professor universitário nas áreas de Direito Penal, Econômico, Tributário e Constitucional. Também Silvio Teixeira, ele é advogado, vice-presidente da 40ª subseção da OAB-MG, mestre em Direito Público e professor nas faculdades Kennedy e na Faminas BH, e procurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol. E também conosco aqui o parceiro, nosso amigo advogado, doutor Amarildo de Oliveira, que é procurador do município de Brumadinho, em Minas Gerais. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestão de outros temas, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. Gente, aqui nesse terceiro e último bloco, uma questão que é colocada para discutir, mas eu acho que no viés da política, é que pode diminuir a atuação da Lava Jato, se essa lei for aprovada. É verdade isso, Hudson? Não, não é verdade. E não é verdade por dois motivos. Primeiro, houve levantar uma questão de que a lei seria uma intimidação aos membros da Operação Lava Jato, e isso não é verdade, porque o que já foi feito não é abarcado pela norma. Acho que isso é um princípio bem básico de direito penal, que é importante de destacado. A norma penal, ela vale para frente, então a partir da publicação é da agora para diante. Tudo que já aconteceu antes, ela está fora do âmbito de atuação da norma. Então, eles buscam exemplos de fatos anteriores. Em 2016 aconteceu isso, em 2017 aconteceu aquilo. Nada, zero de reflexão, porque a norma penal não pode retroagir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a lei diz textualmente que a ação penal, ou seja, a ação penal contra a autoridade por abuso de autoridade, ela é considerada pública e incondicionada. Isso significa dizer que, para que haja uma ação penal, um membro do Ministério Público tem que denunciar a autoridade, qualquer autoridade que seja. Então, para um membro do Ministério Público responder por abuso de autoridade, outro membro do Ministério Público tem de denunciá-lo. Para um membro do Judiciário responder por abuso de autoridade, um membro do Ministério Público tem que denunciá-lo. E para que um membro do MP ou da magistratura seja condenado por abuso de autoridade, um juiz tem de condená-lo. Alguém do judiciário tem que condenar. Outro juiz tem de condená-lo. Então, assim, quer dizer, se eu afirmar que há uma intimidação, então há uma intimidação do próprio Ministério Público e da própria magistratura. Porque qualquer outro de nós está sujeito a eles, mas eles mesmos, internamente, aí é um paradoxo afirmar. Sim. Como que a Lava Jato seria contra ela mesma? Ou contra o Ministério Público vai ser contra ele mesmo? Acho que é o ponto mais claro para a gente dizer o seguinte: se um membro do Ministério Público denunciar outro por abuso, um membro do Ministério Público denunciar um juiz por abuso, ou um membro do Judiciário condenar outro membro do Judiciário do Ministério Público por abuso, é porque isso está evidente. Né? É dizer assim, é o próprio Judiciário, são os próprios órgãos internos ratificando. Então, assim, partindo dessa lógica simples, a gente pode dizer assim, olha, não tem uma ação concertada contra a Lava Jato e nem contra nenhum dos seus membros, porque é impossível fazer. Eu, político, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não posso fazer isso. Não é possível. Tem todo um trâmite que precisa da atuação desses mesmos órgãos. Então, se o Ministério Público entender que não há abuso de autoridade, ele simplesmente não vai denunciar. Ou não vai ser condenado. Ou não será condenado, se for levado ao judiciário. Ainda que judiciário. seja denunciado.
Não foi transferido, digamos, para o Congresso Nacional O poder de a competência para julgar Não foi criado o um caso. tribunal inquisitório contra a magistratura, contra o Ministério Devido Público. processo E, na verdade, legal, a consagração da as garantias legalidade. constitucionais serão todas respeitadas. Todas respeitadas, né? A gente está consagrando a ideia de legalidade, colocando o império da lei válido para todo mundo, inclusive para as autoridades. Se a lei tem aplicabilidade na vida do cidadão, por que não também das autoridades públicas? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Por que a gente poderia imaginar que existiria uma superclasse de agentes públicos que poderiam agir sem nenhum tipo de crivo, de controle? Afinal de contas, lá na Constituição ficou bem claro que o poder emana do povo, nós somos o poder. O poder vem da gente enquanto povo. Então, esse poder que é nosso precisa servir para controlar também aquelas pessoas que agem contra os nossos interesses. Então, me parece que no frigir dos ovos, o que a gente está aqui garantindo é que a legalidade seja respeitada na sua última análise, valendo para todo mundo, para procurador, para o Ministério Público, para a magistratura, para o policial, para o agente das repartições públicas que a gente tem convívio diário, ou seja, vale para todo mundo assim como vale para o cidadão. Isso que é o mais importante que a gente... É uma forma também de garantir o controle da aplicação da lei. Exatamente. O Estado passa por isso em todas as áreas. Área financeira, na área fiscal, de forma em geral, compras, etc. Quer dizer, na atuação dos seus agentes também é uma forma de fiscalizar. Agora, assim, a lei... Falamos no início dessa polarização o tempo todo. Estamos vendo aí alguns movimentos que aparecem, né? Brasil Livre, Brasil Vem Pra Rua, o movimento Brasil Livre, e começa aquele movimento todo em torno de temas e acaba chamando a população para a rua. Marildo, por que esses movimentos têm chamado a população vem para a rua manifestar a favor da lei? Como se tivesse alguém, como se a lei fosse algo ruim para o Brasil? Por que eu tenho que chamar a população para ver, olha, a lei nós precisamos manifestar porque vai ser contra a Lava Jato? Por que esses movimentos fazem, digamos, esse movimento de chamar a população? Isso cria uma polarização maior ainda? Com certeza. Esses movimentos, eles não aprofundam no tema, eles fazem uma leitura superficial da matéria, leem a legislação sobre um aspecto só. Desculpa, faz uma leitura superficial ou faz a leitura correta, mas o interesse é diferente? A leitura do seu interesse. Do seu interesse. Mente ideológica. E aí, assim, sobre a tutela, sobre a questão de combate à corrupção, pode tudo. Pode, inclusive, violar todos os direitos e garantias fundamentais. E eles não fazem essa análise crítica nesse aspecto que nós estamos fazendo aqui, aspecto técnico, sem nenhuma paixão. Nós não estamos aqui ideologizados, não queremos acabar com a Lava Jato, achamos que a Lava Jato e o combate à corrupção é extremamente necessária, precisa continuar, mas o cidadão precisa ser protegido também contra as autoridades que ultrapassam seus limites, né? Então, esses movimentos eles são atuam hoje quase desde dos Black Blocs, aqueles movimentos loucos de 2013, e agora esse movimento Vem para a Rua, é um movimento partidarizado e de lados extremos. Não vou dizer nem de que lado que mas é extremado. Ele não aceita diálogo, ele não aceita conversar, ele não aceita analisar, isso que acabou de dizer. Você faz uma análise superficial, nem superficial, ele faz a leitura que lhe interessa. Não faz a leitura correta sobre o prisma e sobre o ponto de vista jurídico que deve ser feito, ou sobre o ponto de vista dos direitos que são colocados, que estão sendo debatidos nesse sistema. Então, eu acho que respeito e gosto muito dos movimentos sociais, acho que são eles, o poder emana do povo, né? E o povo o exerce através dos seus representantes legais ou através de forma direta, mas tem que ser dada o desconto necessário quando esses movimentos agem com esse extremismo e sem enxergar, sem querer ver de fato o que está acontecendo. Mas aí, mas não seria um contrassenso, ao invés de contribuir para a conscientização da sociedade, da população, não pode até correr o risco de tornar uma forma de manipular a sociedade com a minha forma de ver, com o meu entendimento, e aí eu começo a conduzir enfim, atrapalha o debate e fazer com que a população se aproprie do tema? Tem uma apropriação política de um tema que é jurídico. Jurídico. Um dos representantes desse movimento Vem Pra Rua, que hoje é deputado estadual, não federal, mas tem visibilidade nacional, veio às redes sociais recentemente dizer que a lei era um absurdo, que ela tinha que ser vetada integralmente, não podia passar nenhum do seu texto. E aí ele dá um exemplo, diz assim, e diz o seguinte: se o Dallagnol denunciar alguém e o Gilmar Mendes não gostar, o Dallagnol manda prender, o Gilmar Mendes manda prender o Dallagnol.
É absurdo. Não, isso é irresponsável, Essa pessoa não leu a lei e aí ela está usando um discurso que com a devida ponderação ele soa má fé. Para se apropriar politicamente de um discurso, para levar as pessoas na rua e falar assim, olha, eu é que combato a corrupção. Não, porque esse discurso hoje é o discurso que vende. Então vote em mim, eu combato a corrupção. Não, isso, A gente volta naquilo que eu iniciei minha né? conversa, né? É o controle de narrativas. Eu quero controlar, eu quero que a minha visão sobre o problema prevaleça, e aí eu imponho uma interpretação sobre um projeto de lei que tem um respaldo jurídico, uma importância social significativa, mas eu faço essa análise sobre um viés ideológico, colocando como sendo uma oposição à Lava Jato, sendo um empecilho ao combate à corrupção, e quem defenderia o projeto estaria se posicionando a favor da corrupção, que é um grande absurdo. Mas é por isso que eu perguntei, não seria uma forma de manipular uma população que é pouco informada? Né? Agora, nós estamos chegando aqui ao finzinho, eu tenho ainda outra pergunta importante, que é sobre a OAB. Porque, assim, na sua opinião, a OAB se manifestou favorável ao projeto à lei, né? Sim. Então, assim, onde que interessa a OAB e por que disso, essa posição da OAB sobre isso? A OAB tem um papel na sociedade que extrapola a simples defesa da categoria dos advogados. A OAB, além de uma entidade de classe, ela é uma entidade que tem uma atuação em defesa da sociedade brasileira como um todo, esteve protagonizando todos os grandes embates políticos ao longo da história do Brasil. Então a OAB tem sempre essa preocupação. Mas, para além dessa preocupação mais genérica de garantir a proteção da sociedade e por isso mesmo, dar a essa lei a importância que ela tem nesse sentido, a OAB também ganha muito com a aprovação da lei, porque na lei a gente tem ali a criminalização do desrespeito às prerrogativas da advocacia. A atuação do advogado, ela lida o tempo todo com a autoridade. E o tempo todo o advogado, por estar alheio aos poderes da administração pública, pode sofrer limitação no seu direito de defesa do seu cliente, no patrocínio das suas causas. Ele pode ter comprometido a sua atuação. E, para evitar isso, a gente tem uma série de prerrogativas, uma lei federal, inclusive, que é o Estatuto da Advocacia, que garante ao advogado inúmeras prerrogativas, como o direito de ter contato com o seu cliente, como o direito de não ser preso enquanto estiver atuando na defesa do seu cliente. Enfim, uma série de direitos que protegem o advogado para que o advogado exerça efetivamente o seu trabalho de proteger a sociedade. A lei traz também uma garantia que essas atividades do advogado, quando forem desrespeitadas, ou seja, quando essas prerrogativas forem descumpridas, a gente vai ter também condições de criminalizá-la. Então a advocacia comemora, nesse momento, a lei, porque criminaliza efetivamente o descumprimento das prerrogativas que já eram regra, mas que não havia uma punição no caso de descumprimentos. Então hoje a gente tem crimes quando a gente tiver o advogado sofrendo aí na sua legítima atuação um desrespeito às suas prerrogativas. Afinal, a advocacia está na Constituição como uma função essencial à administração da justiça. Né? E sem advogado não tem justiça. Né? Embora muitas pessoas pensem que existe uma hierarquia, né, entre juiz, promotor e advogado, a gente sabe que o advogado está no mesmo nível hierárquico que essas autoridades. Então, por isso mesmo, ele precisa da mesma proteção. Não, e lembrando também o seguinte, quando nós falamos da defesa das prerrogativas da advocacia, não é porque eu, advogado, pessoalmente, quero ser protegido. Eu estou protegendo a sociedade e o meu cliente. Que no momento que eu sou desrespeitado... Garantir o direito de defesa. No momento que o advogado é desrespeitado, é o seu cliente que sofre o prejuízo. Precisamos falar mais tempo sobre isso, né? Tem muita coisa. Nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas eu quero agradecer aqui, doutor Amarildo, muito obrigado. À disposição, sempre alegria estar presente. Obrigado, Hudson, Silvio, pela participação de vocês aqui. Muito obrigado, agradeço pelo convite, espero ter contribuído à sua disposição. Agradeço o convite, a oportunidade, fico também à disposição. Sempre que tiver discussões aí tão interessantes, né? Vai ser um prazer participar. Obrigado, gente. Nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.